daqui a pouco para fazer esse exame, mas o Humberto vai ficar aqui com a gente. Então, o tema da nossa live hoje é bagunça. E o quanto muitas vezes a nossa bagunça externa reflete uma bagunça interna e vice-versa. Entende? Porque às vezes a gente olha para as nossas coisas e a gente se sente tumultuada, ou às vezes a gente está muito tumultuada e a gente não tem coragem, tempo, disposição, alegria de olhar para as nossas coisas. E aí, por que eu quis fazer sobre esse tema, especificamente sobre bagunça? Porque eu estava assim, vida real total. Eu estava assim, eu me peguei pensando a respeito disso, e eu fui estudar a respeito disso. E eu fui entender que uma coisa refletia a outra. E aí, estamos em evolução, né? Então eu coloquei pra mim que eu iria trabalhar isso em mim, que eu iria melhorar nessa questão de resolver tanto essa bagunça interna quanto essa bagunça externa, porque às vezes a gente tá buscando, a gente tá num caminho de se consertar internamente, mas algo externo nos puxa para aquilo, sabe? É como se a gente tivesse, cara, eu tô aqui num caminho, eu vou fazer o certo, eu vou me organizar, eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu vou fazer o que eu sei que eu preciso fazer, mas é como, você sente como se fosse uma energia te sugando para fazer outra coisa, ou para não olhar para aquilo, ou para voltar para procrastinação, para voltar para um caminho de dúvida, de dor e tudo mais. Então, essa é a intenção dessa conversa, nessa live de hoje. E aí, tem uma pergunta, né? Porque a sua casa tá bagunçada? Tem alguma gaveta na sua casa que tá bagunçada? Tem algum armário da sua casa que você chama de o armário da bagunça? Coloca aqui pra mim nos comentários, inclusive. Talvez a sua alma também esteja. Talvez internamente suas emoções estejam bagunçadas. Tem uma gavetinha de uma emoção importante lá dentro de você que tá bagunçada. Que tem lá um mix de sentimentos. Os seus divertidamente, sabe? Seus divertidamente pode ser que estejam meio bagunçados também. E aí, o que tá bagunçado fora da gente, muitas vezes é só o reflexo do que tá dentro. Então a gente vai colocando, vai expressando os nossos sentimentos, as nossas emoções nas nossas coisas. Então, a gente vai falar sobre as bagunças que sentimos e que acumulamos, que fazemos, que temos na nossa vida material também. E como ela pode travar tudo aquilo que Deus quer pra gente. Porque Deus quer nos entregar coisas, mas às vezes a gente não abre espaço pra isso. Oi, pode entrar, fica à vontade. Eu já vou aí, só um minutinho, tá? Fica à vontade. É a moça do exame. Enfim, eu tenho um roteiro aqui, vocês sabem que eu sempre tenho um roteiro pra seguir com vocês, mas eu vou deixar fluir, tá bom? Amém? Vamos deixar fluir? Então vamos lá. Onde eu queria chegar com vocês? Às vezes a gente vai acumulando coisas no nosso passado, Existem dois tipos de bagunça que a gente vai acumulando, né? Tanto a nossa bagunça externa, material, né? Mas a bagunça material, ela tem esses dois tipos. Pode ser coisas que a gente não quer olhar naquele momento. E, eu tô com pressa, eu tô atrasada, eu não tenho tempo. Mas também não jogo fora. Eu vou acumulando aquilo. Não dá pra olhar agora, depois eu olho. Bota aqui no armário da bagunça e no momento certo eu olho. Quem aqui tem um armário que faz assim? Quem aqui já passou por esse momento de jogar um papel e falar assim, depois eu olho pra isso? Quem aqui às vezes sente que, cara, não dá tempo agora, tenho muito mais coisa pra fazer, então deixa isso aqui pra esse lado. E tem também a outro tipo de bagunça que a gente vai acumulando de propósito, que são coisas que a gente fala, não, esse papel eu preciso guardar. Isso aqui eu preciso guardar, isso aqui me lembra de algo que foi importante na minha vida. Ou isso aqui vai que um dia, isso aqui vai acontecer de novo e eu vou precisar desse negócio. Aquela calça jeans que já não entra mais. Aquela peça de roupa que te lembra alguém. E posso ir mais fundo? A gente vai falar de bagunça, então talvez doa, tá? E aquela peça de roupa, aquele perfume, aquela lembrança
de alguém que já foi embora da sua vida, alguma estação que já passou. Eu tô falando de um ex-namorado, de uma ex-namorada que já foi e você tá guardando ainda por puro apego emocional. Hein? Apego a estações que já se foram. Aquilo começa a virar uma bagunça na sua vida. E aí você pode dizer assim, abre na Credo, mas poxa, eu sou grata. Aquele papel de bala me lembra aquela minha amiga de quando eu tinha 12 anos. A gente cantava musiquinhas de Melhores Amigas até o fim. E aí aquele papel de bala me lembra aquela situação. Tá, mas e aquela flor seca que você guarda naquele livro ainda antigo, que o ex do ex do ex do ex do ex te deu? Existem coisas que de fato é importante a gente guardar. Nossa, eu tenho aqui memoriais de quando as minhas filhas nasceram. Eu guardei a primeira roupinha que a Alice usou e a Bela usou também. E essa mesma roupinha tá guardada aqui porque eu vou dar para as filhas delas quando nascerem. Existem coisas que nós guardamos de propósito, mas qual é o sentimento que fica quando a gente guarda aquilo? É um sentimento de alegria ou é um sentimento de apego, de dor? Eu não posso deixar isso ir. Eu sinto isso, gente, às vezes quando eu tô desapegando de coisas. E às vezes quando eu percebo que eu tenho esse apego, é que eu mando bala. É que eu deixo embora. É que eu percebo que tem que ir embora. Eu tenho uma sacola de peças de roupa das minhas filhas que eu guardo. E eu olho para aquilo e fico feliz de olhar para aquilo e guardar com alegria, com amor. Eu tenho uma amiga muito especial, inclusive, que ela faz fichários com recordações e ali ela vai contando a história dela, e especialmente desde que a filha dela chegou, se eu não me engano foi desde que a filha dela nasceu, ou ela tem desde que ela casou, alguma coisa assim. E ela tem fichários, que ela chama de scraps, e ela vai fazendo. Ela vai... Eu acho que se ela pudesse escrever um livro, ela escreveria um livro sobre isso. Porque ela vai colocando, ó, dia tal foi o aniversário da amiguinha Bela. E aí ela cola naquele scrap, ela cola a lembrancinha do personalizado. Tanto que quando a gente vai nos aniversários, as crianças começam a abrir os docinhos e a gente pega aquele papel, sabe, as caixinhas de papel onde vão os docinhos nas festinhas de aniversário, as mães saem catando e dando pra ela, olha, pro seu scrap, pro seu scrap. Por quê? Porque ela faz um memorial daquilo, de coisas boas que ela viveu. E às vezes vão ter ali momentos desafiadores, mas ela coloca ali como uma lembrança positiva daquilo, entende? Pra contar uma história e não um apego de, eu tenho que pegar todas essas lembrancinhas e guardar, e aí joga na gaveta da bagunça ou no armário da bagunça. Não, ela organiza, ela para intencionalmente e organiza aquilo depois. Então eu não estou te dizendo aqui pra você simplesmente jogar tudo fora, doar tudo. Existem pessoas que fazem isso, tá? Que doam tudo. A minha mãe, inclusive, era uma dessas pessoas que ela não guardava nada. Ela se desfazia de tudo. Eu tenho poucas coisas da minha infância que a minha mãe de fato guardou. E também tá tudo bem se as pessoas fazem isso. A questão é qual é a intenção do seu coração quando você guarda aquelas roupas, aqueles papéis, aquele papel de bala, aquela calça jeans, aquilo que te lembra uma estação passada, que não vai voltar. É um sentimento de alegria, porque aquela estação passou e você foi feliz e aquilo te lembra daquele momento feliz, ou é um sentimento de apego, eu não queria que aquilo tivesse acabado, eu queria que aquilo voltasse. As coisas, elas guardam energia. Eu não sou especialista em energia, tá, gente? Mas o pouco que eu sei a respeito disso é que essas energias vão se acumulando em lugares e vão impedindo que a gente vá acessando outras coisas, coisas novas na nossa vida. Quando a gente acumula energia, fica pesado. Você já entrou em algum ambiente, você se sentiu meio esquisito? Tem pessoas que sentem mais, pessoas que sentem menos. Às vezes, eu tenho um armário na minha casa que eu passo na frente dele, eu sei que ali tem coisa acumulada. E eu estou nessa semana, eu deixei essa live pra fazer nessa semana justamente porque eu estou numa semana de organização. Então eu tô sendo extremamente intencional. Ontem nós passamos o dia inteiro aqui olhando pros brinquedos das crianças. E tirando o que tá quebrado, então nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar.
Passamos o dia inteiro olhando para as coisas das crianças que elas já não brincam mais. Coisas que estão quebradas, faltando peça, coisas que foram de outra estação. Tem brinquedos das meninas que eu tinha apego. Eu falo, não, isso aqui foi... elas brincaram quando elas tinham 3 anos de idade. A Alice brincou aos 3, depois a Bela brincou aos 3. A Alice tá com 8, a Bela tá com 5. Existe uma outra criança que tem 3 anos de idade que vai ser muito abençoada se receber esse brinquedo. Mas eu estava sentindo um apego. Aquele brinquedo é um brinquedo. Entende? Deixa eu ver aqui. A Rosa manda uma mensagem. Bom dia, Bruna. Nada, um beijo para sua mãe. Sou Rosângela, filha do Gino. Sou afilhada do seu avô querido. Te admiro e te desejo sucesso. Parabéns, você é uma linda mulher. Vou ter que sair. Saudoso. Padrinho Nene e madrinha Emma. Ai, que delícia, Rosa. Que delícia ver você aqui. Seja sempre muito bem-vinda, viu? Tá vendo que a turma tá sentindo aí, né? Essas coisas que estamos conversando. Vai me contando aqui nos comentários, inclusive, pra eu ter um termômetro de se tá fazendo sentido pra você. Se você tá se identificando com essas coisas que eu estou dizendo aqui. Se você tem esse apego. Se você acumula coisas. Se você guarda coisas. E aí, gente, a gente vai sair da esfera do material por um instante e vai entrar para a esfera do emocional. Da mesma forma, muitas vezes nós acumulamos emoções do passado. Muitas vezes também nós acumulamos crenças, convicções, certezas de um passado que já se foi. Às vezes a gente tem convicções de 10 anos atrás e a gente não se permite mudar por apego. Não, mas essa é a minha convicção. Não, essa é a minha crença. E existem crenças que são inconscientes que nós carregamos. Assim como a Lara está dizendo aqui. Inclusive, Lara, acho que a gente pode fazer um trabalho individual sobre isso, tá? Porque sim, ela colocou difícil mudar a estação por aqui. Me chama no direct que a gente vai conversar individualmente, mas escuta aqui até o final. Às vezes é difícil, mas a consciência é o primeiro estágio, é o primeiro grande passo e é muito importante. Eu tenho a consciência de que eu estou apegando. Aí a gente pode abrir para 2 campos. Eu quero mudar ou eu não quero mudar? Eu vou ficar negando o óbvio ou não? Ou eu vou me colocar em ação e fazer o que precisa ser feito para eu mudar essa estação, para eu sair desse estágio que eu estou, de não conseguir sair desse lugar. Entende? Então, existem crenças que nós carregamos. Às vezes a gente guarda, acumula dos nossos antepassados mesmo, a crença de que temos que guardar. Tem que guardar. E aí você cresce crendo que tem que guardar aquilo. Isso para as coisas, né? Mas e as crenças que a gente herda dos nossos antepassados que não nos cabem mais? Crença de necessidade de aprovação, crença de apego, de dependência e outras crenças mais que você pode identificar aí na sua vida, que você está emocionalmente apegada. Quem mais está emocionalmente apegado? Está acumulando coisas que sente, que acredita, que tem certeza, mas que já não faz mais parte desse momento de vida que você está vivendo. Existem coisas que você está vivendo agora que você precisa de uma mentalidade nova. É o versículo da minha vida, Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu quero viver uma nova estação. Eu quero viver uma nova fase. Eu quero receber o que Deus já tem preparado para mim. Mas o que eu acredito a respeito disso? Como eu me preparo para isso? O que eu deixo ir para o novo de Deus vir? E aí a gente vai entrar num outro assunto, que é muito difícil para muitas pessoas ouvirem. Pessoas, ambientes. Que pessoas que você está apegada na sua vida, que você não deixa ir, ou que você não quer sair de perto, porque você tem gratidão, porque você tem apego emocional. E de fato, gente, existem amigos que nos elevam, tá? Eu não quero aqui dizer pra você que você tem que sair de todos os seus ciclos de amizade pra você poder viver o novo de Deus. Em algumas situações vai ser isso mesmo.
Mas se você não está recebendo um direcionamento de Deus para você fazer isso, só senta, escuta e vê se faz sentido na sua vida. O que eu tô dizendo pra você é, às vezes você sabe que você não está indo para a próxima estação porque você está apegado a pessoas que fizeram parte de um momento importante da sua vida, mas que já não fazem mais parte do momento em que você vai viver. Quantas pessoas moram no mesmo lugar desde sempre, têm os mesmos amigos desde sempre e são adultos de 40, 50 anos totalmente infantilizados? Por quê? Porque vivem no mesmo ciclo de amigos. Eu vejo, moro aqui em Santos, e eu vejo pessoas da minha época de balada que vestem as mesmas roupas, que andam com as mesmas pessoas, que frequentam os mesmos lugares. Cara, onde você quer chegar? E eu me questionei por um tempo, eu vi aquelas pessoas ali se divertindo, fazendo as mesmas coisas da época de balada, eu falei, ai caramba, será que eu não envelheci cedo? Será que eu não sou chata? Aí eu olhava pra minha vida e falava, não. Eu tenho que deixar ir essa estação. Eu tenho que abrir mão dessa estação. Porque o que eu tô vivendo agora é muito melhor pra minha vida. É exatamente o que eu queria viver. Foi exatamente isso que eu pedi pra Deus. E sim, às vezes vai doer. Às vezes a gente vai olhar e vai falar, caraca, nossa, olha que legal aquela galera daquela época. Nossa, estão tudo reunido. Tá tudo reunido, bebendo ainda. Ficando até de madrugada. Dia de semana, bebendo em bar. Eu quero isso pra mim? Quer dizer, é que a gente vê no Instagram só a parte legal, né? Só a parte deles brindando. A gente não vê no Instagram a parte que eles no dia seguinte perderam horário pra ir trabalhar. Ou a parte que eles continuam sozinhos, né? Estão na galera, mas estão sozinhos. Se sentem sozinhos, tem aquele sentimento de solidão. Entende? Então a gente precisa olhar pra isso e entender que pessoas precisam ir. Que estações precisam ir. E o Humberto está chegando aqui agora, ele vai fazer uma participação especial. Você vai falar sobre bagunça, meu amor? Vou. Vai? Então tá, eu vou colher sangue ali um minutinho, que acabou atrasando um pouco ali, então por isso que começou a live depois. Mas ó, vai conversando aqui com o Humberto, gente. E não saiam daí, já vem. E aí, turma? Como é que vocês estão? Rapaz, que honra começar aqui. Começar não, dar continuidade a essa live. Me fala aqui onde a Bruna parou, mas eu quero já rasgar aqui com uma frase muito impactante. A bagunça de fora revela a bagunça de dentro. Então quando você tem as coisas desorganizadas do lado de fora, o que está acontecendo é um retrospecto do que está acontecendo dentro de você. Comenta aqui se faz sentido essa estrutura para você. E eu posso te dar vários exemplos. Momentos na minha vida onde eu estava me sentindo perdido e eu olhava tudo ao meu redor e via a bagunça. Momentos da minha vida que eu busquei alinhamento e naturalmente eu olhava tudo ao meu redor e via tudo organizado. Desde coisas simples, como por exemplo meu guarda-roupa, até coisas mais complexas, como por exemplo minha planilha financeira, documentos que eu precisava regularizar e não regularizei. Muito verdade, prazer te conhecer. Obrigado, Cíntia. Muito bom, muito bom. Então, o processo de organização do lado de fora, no final do dia, é uma busca por organização do lado de dentro. E aí eu quero lançar uma pergunta aqui para vocês. O que é mais forte? Organizar fora ou dentro? Ou por onde começar? Por fora ou por dentro? Quem arrisca aqui uma possível resposta já sabendo que não tem certo e errado, né? O que é mais forte? Organizar o lado de fora, organizar o lado de dentro? O que é melhor? Por onde começar? Por dentro ou por fora? Me ajuda aí. Quero ouvir de vocês. O que é mais forte? O que é melhor? Por onde começar? Fora, eu acho. Já sabendo que não existe certo e errado. Mas a sensação que eu tenho é que se começar por fora, ajuda a organizar dentro. Eu já vivi isso. Aline Dias, e aí? Exatamente isso. Quando você começa a organizar tudo ao seu redor, você começa a ter mais clareza mental.
Ó, seu pai também. Muito bom. Então, quando você começa a organizar do lado de fora, é como se sua vida começasse a ter mais clareza, você começa a entender melhor os caminhos. E naturalmente você começa a organizar dentro. Perfeito, perfeito, Ale. Exato. Pode ser também por dentro. De novo, não existe certo e errado, mas eu, particularmente falando, vivi resultados mais impactantes quando eu comecei a organizar tudo do lado de fora e naturalmente comecei a organizar dentro. Porque talvez haja aqui uma resistência quando você começa a organizar dentro e olha para fora e não vê isso. Então a sensação que eu tenho é que quando você começa a organizar tudo do lado de fora, você começa a ter mais clareza, mais limpeza mental para mexer na parte de dentro. Perfeito, Palominha. Exato. O fora desestabiliza o dentro. É um pouco isso, essa estrutura que eu creio que faz mais sentido, né? E aí, cada um aqui vai ter que achar o seu modelo. A gente faz as perguntas e traz essa percepção para vocês, para que vocês possam refletir. Aqui é um tempo de reflexão. E eu amo esse tipo de live, porque eu não venho aqui te dizer uma série de verdades, drop the mic, fecha a live e vive uma vida perfeita. Não é isso. O caminho é o caminhar. Eu estou o tempo inteiro refletindo sobre essas coisas para justamente achar o melhor caminho. Então, como o Alexandre colocou aqui, cara, para ele faz sentido organizar por dentro para organizar por fora. Talvez aqui para a maioria, não. Organizar fora é por dentro. Você vai ter que achar o seu caminho. É o seu caminho que vai levar você ao resultado que vai fazer mais sentido na sua vida. Aqui, a Lara, eu acho que é meio instintivo também, quando você está com a mente bagunçada, você começa a tentar arrumar o armário. Não, e não sei vocês, mas assim, pra mim, chega um ponto que fala, preciso parar tudo, né? Parem as máquinas, preciso organizar minha vida. E eu começo organizando o lado de fora. Eu tenho um escritório aqui dentro de casa que eu trabalho, e às vezes eu tô ali na loucura, no dia a dia, e vai acumulando papéis e coisas, e aí tem uma hora que eu começo a sentir um peso. Falo, o que tá acontecendo? Aliás, já vai aqui uma grande direção para você. Sempre faça perguntas para você mesmo. Não fica vivendo a reatividade de uma vida que tá te impactando, te travando, e você simplesmente seguindo esse percurso sem gerar consciência para você. Então, a melhor forma de você gerar consciência para você, qual é? Se fazendo perguntas. Se faça perguntas. E isso vai trazer clareza para você. E aí eu comecei a perceber que eu tava meio, sabe, não é nervoso, mas alguma coisa não tava bem ali, não tava harmônica. E aí simplesmente organizei e tudo ficou melhor. Então, no momento em que eu tô ali resolvendo problemas, e aquele é um lugar de resolver problemas, eu preciso ter clareza mental para isso. Senão eu não consigo resolver os problemas. Então, cara, eu acho que essa, pra mim, assim, de tudo que a gente... Eu não sei, eu perdi um pedacinho aqui da Bruna, não sei até onde ela tinha construído, mas pra mim, quando fala sobre organização, me vem muito esse conceito de organizar fora para organizar dentro. E eu quero saber de você aí, se faz sentido, se caiu ficha. Isso aqui é uma live participativa. Quero construir junto com vocês. E aproveitar também, eu acabei de entrar aqui no... Aliás, eu quero muito trazer essa percepção para vocês, né? A inteligência artificial, ela não veio para roubar o lugar do ser humano, ela veio para ajudar o ser humano a voltar a ser ser humano. Guarda isso. Ela faz atividades que são repetitivas e que certamente seriam melhores executadas por uma máquina do que por seres humanos. Então hoje eu uso muito a inteligência artificial nesse sentido. Mas também uso como conselheira. A inteligência artificial é minha conselheira. Eu peço para ela assumir personalidades e aí eu lanço perguntas de desafio e peço para ela me ajudar a ter clareza sobre isso. Eu estava agora, nesse momento, todo dia de manhã eu leio a Bíblia
E eu tô num plano de ler o Novo Testamento todo e tô no livro de Hebreus. E lá no livro de Hebreus eu fiquei impactado com o versículo 26 e 27, que fala que o pecado consistente faz você cair no julgamento de Deus. E ali aquilo bugou minha cabeça, porque a princípio há a hipergraça, a superabundância da graça, onde há o pecado. E me parecia ali uma antinomia. O que é antinomia? Os advogados aqui sabem, é um aparente conflito entre duas normas. E aí eu perguntei pro chat, falei, escuta, aqui nós estamos falando que existe o princípio da graça, aqui nós estamos falando que Deus cobrará o julgamento daqueles que consistentemente estão no pecado. E a minha dúvida é, então, cara, ninguém aqui tem salvação. Porque a gente erra todos os dias. Todos os dias. E aí foi engraçado porque comecei a desafiar o chat trouxe, não há antinomia nenhuma. Ao contrário. O que em Hebreus 4 está dizendo é que quando você se aproxima do Redentor, o sangue dele purifica todos os seus pecados. Esse é o conceito máximo na graça. Você pode ter sido o maior pecador do mundo. Quando Jesus está sendo crucificado, há um ladrão do lado dele, intisicando, dizendo que ele, se ele é o Filho de Deus, que ele movimente, que ele saia dali, e o outro que sinceramente se arrepende. Os dois são ladrões. E o que se arrepende, pede a ele, Senhor, lembre de mim no teu reino. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o pecado é para qualquer um, até para aquele que transgrediu. Né? Nesse caso, o ladrão. Perdão para cada um. Perdão para cada um. Chega aqui, vamos. Já que eu tô aqui agora, vamos firme. Eba, eu gosto disso. Oi, turma, voltei. Tá apertadinha aqui, mas vai dar certo. Não tem problema, a gente tá maguinho. Aí, beleza. E aí entrei nesse conflito e perguntei, mas como é que fica então essa estrutura diante de um pecado recorrente? E aí o chat traz a seguinte resposta. O que Deus vai avaliar é o seu coração. Você pode até conscientemente pecar. E a pergunta que eu fiz é, Jesus mandou amar os meus inimigos. Eu não amo todos, eu me afasto deles. E aí, eu estou em pecado? Ele respondeu, sim, você está em pecado. Jesus foi claro, ama seus inimigos, ore por eles. E isso me tira a salvação? Isso me desabilita da graça? E a resposta é não. Por quê? Porque em Salmos 51, Davi é claro. Deus não resiste a um coração quebrantado. Todas as vezes que você pecar, se quebrantar e se colocar diante de Deus, Ele vai te perdoar. Mas de novo, Ele está pescando o seu coração. Se você tem aquela estratégia de, cara, vou pecar porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, é como se a gente estivesse barganhando com Deus, talvez naquele dia o julgamento seja forte demais para você. Porque, inclusive, Davi, quando peca com Batseba e tal, Deus não livra ele das consequências. Deus perdoa, mas as consequências são nefastas na vida de Davi. O filho do adultério morre e depois se instala uma desgraça em relação a vários filhos dele. Então, senti de falar esse pedaço aqui e voltamos à programação normal. Quero aproveitar e pegar um gancho do que você falou aqui. Deus mandou amar os meus inimigos. Eu não amo meus inimigos e eu me afasto de todos eles. Forte isso, né? Poucas pessoas têm coragem de vulnerabilizar isso, né? Mas isso remete também à bagunça. Uma bagunça emocional. Uma bagunça de algo do passado. Porque às vezes a bagunça ela vai se acumulando não porque a gente quer fazer bagunça. A gente falou sobre isso no começo da live. Mas a bagunça vai se acumulando porque a gente não quer olhar para aquilo naquele momento. Real. E às vezes uma pessoa se torna um inimigo seu porque você não quer olhar para aquela bagunça naquele momento, para uma briga, para uma treta, para uma discussão, para um problema real que aconteceu. Não tô falando que às vezes é coisa boba. Quando nós éramos crianças, as coisas eram bobas. Hoje em dia nós temos problemas reais, de adultos reais. Mas quando a gente não olha para aquilo naquele momento certo,
No momento em que aconteceu, a gente vai deixando passar, aquilo vai acumulando. E vai pro quartinho da bagunça interna, pro quartinho dos inimigos. Ele sempre faz os meus positivos. Ele vai pro quartinho dos inimigos, ele vai pro quartinho das pessoas que eu não gosto mais, das pessoas que me fizeram mal, e aí agora eu não olho mais pra elas, e quando elas passam do meu lado, eu finjo que não as conheço. Assim é com aquele pedaço de papel que você tá guardando lá há tanto tempo. Assim é com aquele crachá daquele curso. A gente é curseiro. A gente adora fazer um curso. Gente, tem um momento que tem 70 mil crachás espalhados pelo armário da bagunça. Que esse armário, em nome de Jesus, vai ser desfeito essa semana. Hoje a gente vai olhar pra ele. Eu vou compartilhar com vocês aqui no Stories. A Cíntia falando, eu passei ano passado na cama com depressão. Cíntia, minha casa ficou bagunçada. Só agora que eu estou conseguindo arrumar com a força de Deus que Ele me curou. Tirei pessoas da minha... É isso, é uma nova estação. Agora você está de pé. E muitas vezes, Deus não vai nos levantar pra gente tomar coragem de fazer coisas que a gente precisa fazer. Às vezes é o caminho inverso. Às vezes a gente precisa tomar coragem de fazer coisas que a gente precisa fazer para que Deus possa nos levantar. E é impactante que eu tô vendo vários frutos dessa live já. A Aline tá dizendo aqui que o pai dela vai organizar a garagem. Ai, que delícia, Aline! A Lara falou, acho que é meio instintivo também. Quando você está com a mente bagunçada, você começa a tentar arrumar o armário. É isso, uma coisa leva a outra. Assim como uma bagunça leva a outra, uma organização leva a outra. Olha que beleza. Mas agora... Agora é limpar as roupas e o basement. Deus abençoe. Trazer uma percepção que eu tive ontem. Eu tenho uma mania meio esquisita de guardar coisas que remetem ao meu passado para eu me lembrar de onde Deus me tirou. Então, um exemplo. Eu tenho aqui guardado numa caixa o primeiro carnê do primeiro financiamento que eu fiz do primeiro carro que eu comprei. E o da calça? Da calça é o Kiki que tem. É o Kiki. E eu fiquei me perguntando, olha que forte isso aqui, hein? Isso aqui vai cair ficha pra uma galera. Será que eu não tô atraindo a energia dos boletos pra minha vida quando eu fico mantendo preso o passado no meu presente? Quando eu me lembro que esse é o meu padrão. E é louco isso, e às vezes é por honra, hein? Que você mantém esse pensamento. Claro, total. Nossa, aquele foi o primeiro boleto, eu honrei, eu paguei todas as parcelas. Aquilo é meu memorial do quanto eu sou honrado. Exato. E aí está traindo aquilo para sua vida. Você continua sendo honrado, tendo carnês e boletos com parcelas de 70 meses. E é muito louco isso, porque várias vezes que eu troco de carro, eu tenho a chance de pagar ele à vista, mas eu sempre adoro fazer um financiamentozinho. Eu me convenço que, juro zero, o dinheiro trabalhando para mim é melhor. E cara, talvez seja um padrão, e eu resolvi que eu vou jogar fora esse boleto. E outras tantas coisas. Mas aqui a reflexão que eu queria trazer é importante, assim, ó. Não existe, presta atenção nisso, não existe passado e não existe futuro. Agora eu vou bugar a mente de todo mundo. Não existe passado e não existe futuro. O que existe é uma percepção no presente em relação às coisas que passaram e uma percepção no presente das coisas que vão acontecer. Portanto, o único tempo existente é o tempo presente. Só que, quando eu fico mais tempo preso no meu passado, eu fico repetindo no presente padrões e modelos que foram construídos nesse passado. Ou, quando eu fico muito tempo no futuro, significa dizer que meu presente não está adequado com aquilo que eu quero. E eu fico então lá no futuro buscando esperança, expectativa e construindo uma ansiedade absurda na minha vida. Por quê? Porque eu não estou no tempo presente fazendo o que precisa ser feito. Eu estou já vivenciando o futuro. Para quê? Para fugir da dor do presente. Então, quando eu falo sobre pegar o carnê e jogar fora, é porque eu quero quebrar esse alinhamento e essa busca com o passado. Não significa... Travou? Acho que não. Conta aí mais alguém se travou a imagem ou a voz para vocês. Talvez seja o seu, Lara. Não significa, presta atenção nisso, que eu desonro a minha história. A minha história me trouxe até aqui. Exato. Significa dizer que eu evoluí e que estou num outro padrão e que decido conscientemente honrar o meu passado, mas não vivê-lo mais pro meu futuro. Beleza, gente, obrigada. Presta atenção nisso. Então, eu olho pro passado
e vejo honra. Até aqui Deus me sustentou e continuará me sustentando. Amém. Aí o lance é, pro futuro, nova história, novo tempo, eis que faço nova todas as coisas. Nossa, apocalipse. Mas por isso preciso o quê? Organizar, e por isso nós estamos falando sobre isso aqui. Exato. A gente precisa organizar o passado. Ou seja, cara, pra que guardar o boleto do Peugeot 208 que eu comprei no ano de 2008? Pra quê? Pra quê? E aí eu vou além. Pra que guardar aquele crachá daquele curso que você fez lá 3 anos atrás ou mês passado? Pra que guardar numa gaveta de coisas que você não tá com vontade de olhar? Aquele papel, aquele papelzinho que você recebeu na rua, aquele papel de bala, aquela, assim como o pai da Aline, aquela garagem cheia de instrumentos, materiais, peças que talvez um dia vão caber em alguma coisa. E eu não estou falando da garagem do pai da Aline não, gente. Estou falando da sua garagem interna, que tem um monte de peça aí dentro, que você está guardando, que você acha que um dia vai caber em algum lugar, que talvez sirva para alguma coisa. Eu tô falando de uma mágoa que você carrega de alguém que passou no seu passado, que uma história que aconteceu de um jeito que você não queria que acontecesse, mas ela aconteceu, e você carrega essa mágoa, você guarda essa mágoa no quartinho da bagunça. Só que essa sua bagunça interna, você fala assim, eu guardei no quartinho e fechei a porta, então eu não tô olhando, não tá lá, né? Real. Nossa, isso é muito Tá uma lá, metáfora gente. da vida, né? É a metáfora da vida, por isso que eu quis falar sobre a bagunça externa que impacta a nossa vida interna e vice-versa. Porque como nós fazemos uma coisa, nós fazemos todas as coisas. Aquele quartinho da bagunça, ele é real. O armário da bagunça da minha casa, ele é no meio da minha casa, ele é no centro da minha casa. Uau. E se eu falar com alguém de Feng Shui, vai falar, meu Deus, tá travando toda a energia da casa. E eu não duvido. Deixa eu fazer um parênteses nisso. Só Vai lá, concluir, conclui. desculpa. Todas as vezes que eu passo na frente daquele armário, algo em mim grita, tá bagunçado, arruma. E foi a conclusão que eu cheguei. Eu tava azucrinando esse meu amor, vamos chamar a moça da organização. E Tati está aqui essa semana, vai passar 3 dias aqui nos ajudando. E de novo, e aí é o que eu falo pra vocês. Ai, Bruna Credo, você não dá conta de arrumar sozinha? Eu poderia dar conta, mas eu demoraria mais tempo, talvez não fizesse de um jeito mais assertivo. Talvez procrastinasse. Peça ajuda. Não seja arrogante. Peça ajuda. Ajuda para arrumar suas gavetas, seus armários e ajuda para arrumar suas gavetas emocionais internas. Tantas pessoas estão aí dispostas te oferecendo ajuda para você arrumar essa bagunça interna que você tem e você simplesmente fala, não, eu tenho que dar conta sozinha. Que arrogância é essa? A gente não dá conta sozinha de muitas coisas. Eu poderia, de fato, parar aqui e arrumar esse armário. Eu demoraria talvez o dobro ou o triplo do tempo para arrumar. Eu só escolhi contratar uma profissional que é especializada nisso e no tempo que ela resolve minha casa inteira, eu estaria de repente resolvendo um armário. Então também é importante deixar a arrogância às vezes de lado. E desculpa te chamar de arrogante, parece meio petulante da minha parte chamar de arrogante, mas é que às vezes a gente tem um sentimento de arrogância, um comportamento de arrogância, às vezes mascarado eu preciso dar conta. E deixa eu trazer uma construção aqui importante. Quando você pede ajuda, você também reconhece que você não tem aquela habilidade. E talvez você esteja comprando tempo, porque ela é profissional. Aliás, o LTV eu ia falar aqui, o LTV, o Lifetime Value da Tati, tá como com a gente, né? Desde o nosso primeiro apartamento. Ela ajudou a gente a organizar nosso apartamento e depois ela nos ajudou a fazer a nossa mudança. Ela já veio aqui em casa fazer mala de viagem pra gente, porque é uma coisa que eu e o Humberto a gente reconhece. A gente tem um desafio pra fazer mala de viagem. A gente acha que a gente vai morar nos lugares que a gente vai viajar. Exato. A gente quer levar todas as nossas roupas. Mas o que eu quero te falar aqui, eu quero que você tenha essa percepção cara, quando você não tem aquela habilidade, compra o tempo de alguém, cara. Compra o tempo de alguém. E usa o seu tempo pra ganhar o seu dinheiro. Exato. Investindo no que você sabe fazer, ajudando outras pessoas a resolverem as tretas delas. Exato. Cara, a gente aqui em casa, a gente tem a cabeça muito clara pra isso. Muito aberto. É claro que, não vou toda hora também chamar, não é isso? Mas, lógico. Mas, cara, quando ficou crítico, quando isso tá começando a incomodar a gente num nível absurdo, como a Bruna falou, cara, que percepção incrível. Ela, cara, de verdade, o armário da bagunça é no meio da casa. E é do lado do seu escritório, hein? E eu costumo dizer o seguinte, não é porque você não acredita na gravidade que ela não existe. Ela existe. Se você não acredita na gravidade, tá bom, mas você sofre as consequências dela todos os dias. Então, eu não acredito em energia e tal. Cara, posso falar? Existe.
Existe. A energia da bagunça é a energia estagnada, travada. Exatamente. Aquilo que a gente estava falando. É uma percepção externa que te incomoda internamente. E é o quartinho da bagunça que a Bruna falou, que tá dentro de você, que você não tá mexendo. Não, fala, não vou mexer nesse negócio. Cara, é lá que você tem que começar. Porque aquilo lá vai ser seu 80-20. Aquilo vai ser seu Pareto. 20% das coisas te trazem 80% dos seus resultados. Qual é o seu Pareto? Nesse aspecto da bagunça, cara, não damos conta de fazer. Cara, nossa vida é uma correria. Beleza. Quem é que pode ajudar a gente com isso? Não deixe de fazer porque você não está preparado ou não sabe como é que faz. E aí a pergunta que eu quero te lançar é: qual é o quartinho da bagunça emocional que você precisa pedir ajuda para alguém? Que talvez você não dê conta de organizar sozinho. A Bruna faz um trabalho incrível aqui, mentoreando mulheres, ajudando elas a organizarem o quartinho da bagunça. Eu já vi cases absurdos aqui da Bruna. De pegar uma vida totalmente bagunçada e dar um alinhamento e a pessoa agora tá bombando, voando. Eu mesmo já vivenciei também coisas nesse sentido, de ver pessoas totalmente bagunçadas emocionalmente, fazer alguns ajustes e a pessoa voar. Por quê? Porque era só uma questão de organização. Já tá tudo lá. Só precisava o quê? Organizar isso de uma maneira mais estratégica. E a Coca-Cola não consegue ver o rótulo. Ela só vê o interior da garrafa. Ela não sabe que ela é Coca. Até que alguém lembre ela que, hey, você é uma Coca-Cola. Tá escrito aqui. Você lembra a essência dela. Porque enquanto ela tá dentro da garrafa, ela não vê o rótulo. É isso. E eu quero deixar claro aqui pra vocês que guardar não é um problema, tá? Guardar é, às vezes, a solução. Quando você faz isso de maneira intencional. O problema é não olhar para aquilo naquele momento. Então guarde coisas que você sabe que vão ser importantes e guarde elas no lugar certo. Guarde as suas coisas materiais no lugar certo. Guarde as suas emoções no lugar certo. Seja intencional no seu organizar. Eu contei para vocês o exemplo de uma amiga muito especial. Ela guarda, ela faz de propósito. Ela tem memoriais, ela tem no escritório dela, eu tive na casa dela, a gente fez o churrasco na casa da Gabi. E ela tem lá, no armário dela, lindo. E ela pega lá, ano tal. E ela mostra, olha que coisa linda. Esse aqui foi o aniversário das nossas filhas no ano tal. E tem lá os papéis contando. Então guardar é a solução quando você faz isso intencionalmente. E aí, eu fui pegar esse exemplo dela e falei, vou fazer meu scrap. O que eu fiz? A caixa da bagunça. Porque eu saí catando papel de festa e guardando na caixa. Não, daqui a pouco eu paro pra fazer meu scrap. Gente, não fiz. E são perfis, né? Ela tem um perfil que isso faz sentido. Exato. Talvez a gente tenha outro tipo de perfil. Exatamente. E aceitar isso é importante também. Poxa, eu quis aprender com o exemplo dela. Eu vi alguma coisa que era muito legal. Mas, cara, eu não fiz. E aquilo estava começando a se tornar uma cobrança em mim, uma obesidade mental em mim. Fui acumulando. Foi virando lixo, né? Fui acumulando aquele lixo porque não tinha função nenhuma. E aí eu fui virando mais uma cobrança na minha cabeça. Eu tenho que parar pra fazer o scrap. Eu tenho que parar pra fazer o scrap. Cara, não. Putz, lindo. Nossa, admiro. Admiro essa amiga que faz lindo, maravilhoso. Poxa, eu não faço, cara. Eu vou transformar isso numa cobrança pra mim só porque eu achei super legal que minha amiga fez. E isso também tem a ver com a sua vida. Quantas coisas você quer fazer na sua vida porque você viu alguém fazendo que é legal e você quer fazer, mas, cara, talvez aquilo não seja pra você. Aceita. Se acolhe. Aprende com as pessoas e se você conseguir colocar em prática aquilo, coloque, mas coloque no tempo certo. Não permita que aquilo vire uma cobrança na sua vida, mais uma cobrança. Gente, a gente é adulto. A gente tem muita coisa pra fazer. A gente tem a vida acontecendo, tem criança em casa, tem trabalho acontecendo, tem as nossas tretas internas, tem tudo. Então não permita que isso vire um lixo elegante. Tem um livro Essencialismo, até trouxe ele aqui pra mostrar pra vocês. Cara, eu recomendo muito esse livro. Essencialismo. E o autor, ele fala, mais ou menos na página 123, ele chama isso de lixo elegante, que são coisas que um dia foram importantes, mas que hoje só ocupam espaço. Cara, a gente vai acumulando. E a gente guarda por nostalgia, por apego, porque a gente não quer abrir mão. Assim são, e de novo, assim são as coisas e assim são as emoções. Sim, vou ficar batendo nessa tecla.
Assim são crenças, convicções. Ai, mas eu acredito que é assim. Então vai ser assim pra sempre. Eu nasci assim, vou morrer assim. Isso fala dos meus valores. Isso fala dos meus princípios. Afinal, isso é o certo. Isso é o certo. É pra quem? Cara pálida. Que não é nada. Certo pra quem? Isso foi certo pra você naquela época. Talvez hoje você precise abrir um pouco a sua mente. Cara, se as pessoas não abrissem a mente pra inteligência artificial... Cara, a gente tava tudo... Se a gente não abrisse, inclusive, a mentalidade pro Google, a gente tava lendo Almanac até hoje nas escolas. Almanac foi muito importante. Humberto tinha uma biblioteca linda no nosso escritório. Cara, empoeirando. Lindo, um cenário maravilhoso. Mas ele lia aquilo, ele já não lia mais. Ele leu todos aqueles livros. Na época em que aqueles livros eram o que havia de mais atual. Era fonte de conhecimento. Aprendi ontem que pros advogados... Vou dar spoilers, tá? Para os advogados, muitos advogados acham que é muito importante ter um vademecum atualizado. Cara, a inteligência artificial tá aí. Cursos, congressos. Google. Às vezes o Google dá informações que vademecum dá. Total. Cara, você tem um livro lá gigante. Você vai no Google, você tem a mesma resposta. E é mais fácil de achar, né? Porque você joga o termo lá e ele acerta. E veja bem, você ainda consegue ter mais informações... Às vezes e é loucura, porque na minha época, o maior prazer que eu tinha era de alguém me fazer uma pergunta e eu dizer o número do artigo. Ou seja, ficar guardando tudo isso na minha mente. Cara, que loucura. A Lara perguntando, o que fazer com livros que já lemos? Ó, desculpa, eu vou falar. Eu gosto de guardar. Por quê? Porque tem energia minha ali. Eu grifei, eu escrevi. E livro... são conselheiros, grava isso, Lara. Livros são conselheiros. Então tem horas que eu volto no mesmo livro e aquelas anotações me ajudam. Então, sim, eu guardo os livros que foram importantes na minha vida. Lógico, aqui o Bruno tá falando. Eu tinha toda a coleção de Pontes de Miranda. Cara, hoje em dia, talvez não tenha mais espaço para isso. Os juízes estão cada vez com menos tempo, muito processo, então o cara quer ser direto, não dá para você fazer uma construção como a gente fazia antigamente, petições extensas, longas, o cérebro está ficando cada vez mais imediatista, mais nisso miojo, cara, 2 minutos está pronto, acabou. Então hoje aquela biblioteca que eu tinha, uma coleção de Pontes de Miranda, a Enciclopédia Jurídica Saraiva, obras extremamente cultas, profundas, hoje não faz mais sentido. Então esses livros eu desapeguei e vendi o escritório. Oi, que dor. Porteira fechada. Tudo junto. Doeu, mas cara, foi necessário. E eu vou te responder essa pergunta, Lara, fazendo uma pergunta que eu aprendi com meu marido, que nós temos que fazer perguntas. O que fazer com livros que já lemos? A minha pergunta pra você é, qual é o sentimento que esse livro que você está guardando te traz? Se for um sentimento de gratidão, de alegria, nossa, esse livro mudou a minha vida. Legal, você pode emprestar para alguém importante, você pode fazer uma live sobre esse livro e repassar o conhecimento que você teve com ele, e você pode guardar para revisitar sempre, reler quando você quiser. Agora, esse livro aqui me lembra de uma época que foi difícil na minha vida e eu tô guardando. Você sabe o sentimento que esse livro te traz quando você olha para ele. Sensacional. Se for um apego, não, eu preciso, é meu, eu comprei, foi difícil, eu não sei o quê, ou esse livro, aconteceu tal coisa naquela época, ganhei de tal pessoa, e aí, de repente, já nem faz mais sentido pra você hoje. Eu tinha livro aqui de quando eu tinha uma outra fé, de uma outra crença espiritual, e eu guardava. Cara, mas eu não cria mais naquilo, eu não acreditava mais naquilo, aquilo ficava guardado, por quê? Porque eu ganhei de uma pessoa especial? Ou porque era um livro e, nossa, livro a gente não pode jogar fora, ou a gente não pode não sei o quê. Doa, faz alguma coisa, deixa aquela energia embora, deixa aquilo abençoar outra pessoa, queima, leva pro monte, faz o que você quiser, entendeu? Mas deixa aquilo embora. Então a pergunta é sempre interna. A resposta vai estar sempre dentro de você. Qual é a sensação que você tem quando você olha para aquilo que você está guardando? Qual é a sensação que você tem dentro de você quando você percebe que você tem uma convicção do passado? E às vezes isso pode ser visto como renúncia, viu? Exato. Isso é super importante. Muito bem lembrado. Quando você falou da dor que foi vender o escritório com toda a biblioteca ali, é uma renúncia.
Humberto quer abrir, nós queremos abrir espaço para o novo. E ele foi intencional. Doeu, mas ele sabia o que estava fazendo. É uma renúncia, é um sacrifício muitas vezes que a gente faz. E aí a gente está indo para um outro nível já de desapego, tá? E é forte isso que eu vou falar, vou compartilhar algo aqui bem particular. Eu tinha alguns livros aqui que em alguma medida contrariava a crença que eu tenho hoje. E eu queimei os livros. Era um sinal dizendo a Deus, assim como Eliseu queimou os bois e as carroças, eu queimei esses livros, sinalizando para Deus assim, ó, eu estou eliminando o meu vínculo com o passado. O que passou, passou. E a gente passou recentemente por um momento de se livrar de outras coisas do passado. Que muitas vezes a gente não olhava, mas estava na gaveta da bagunça, estava na pasta guardada, na pasta do computador guardada, que ninguém olhava, mas estava lá. Estava lá. E querendo ou não, gera energia. Gera energia. Gera impacto. E a Bíblia fala em Eclesiastes 3:6, há tempo de guardar e tempo de lançar fora. Uau. Tem coisa que é tempo de lançar fora. Jogue fora. Olhe para sua vida. E a gente vai indo pro final dessa live e eu quero te provocar a olhar para uma gaveta, para um armário, a olhar para alguma coisa. O que você tá deixando para depois? O que você olha e fala, não, depois eu vejo, eu não quero despender essa energia agora. Não quero. O que você tá deixando para depois? O que você não quer olhar agora? Uau, glória a Deus. Que decisão difícil você tá evitando tomar? Que conversa difícil você tá evitando ter? Às vezes uma ligação, uma mensagem resolve. E às vezes você vai criando um monstro na sua cabeça e fala assim, não, já passou muito tempo, aquela pessoa agora deve estar sentindo isso. E aí você construiu um monstro, e esse monstro não existe, mas ele existe na sua cabeça e você sente todos os efeitos da existência daquele monstro dentro de você. Mas ele existe apenas... Ai, obrigada. Ele existe apenas em um único lugar, dentro de você. E aí, eu vou mais profundo. Esse monstro não existe lá, mas ele existe aqui. O nosso cérebro não distingue o real do imaginado. Então, para o seu cérebro, aquele monstro que você construiu, ele de fato existe. Mas ele é só na sua cabeça. Ele é só a sua imaginação. Muito frutífera e muito criativa. Então, use a sua criatividade para você conseguir usar outras ferramentas, criar outras ferramentas de como resolver aquele conflito que existiu há anos atrás e que não existe mais. Dê tchau para esses monstros que você criou dentro da sua mente. Dê tchau para situações que foram construídas, que só acontecem na sua mente, mas acontecem e você sente os efeitos na sua... Existe uma química gerada no seu corpo dos efeitos colaterais disso. Então, o que está roubando a sua energia sem você perceber? Só pra gente concluir aqui e finalizar, o que a Paloma falou é muito legal. A gente também tem esse mesmo princípio aqui em casa. A gente fala isso pras meninas, fala assim, se o quarto tá cheio de brinquedo, não tem espaço para novos brinquedos. É isso. Número 1. Então eu tô trabalhando no princípio, presta atenção nisso. Segunda coisa, eu chego para elas e falo assim, ó, esse brinquedo aqui, você já não brinca mais, ou seja, ele não te faz mais feliz, certo? Porque você não usa mais ele. Então nós vamos pegar esses brinquedos aqui e vamos entregar na mão de outras crianças e elas serão felizes com esses brinquedos. Ou seja, nós estamos trabalhando o quê? A doação, o amar ao próximo, o entregar para o outro, ou fazer a vida do outro melhor, com algo que aquilo não faz mais sentido pra gente. E tá ofertando, e muitas vezes sacrificando, porque elas gostam. Cara, quando a Alice falou ontem que daria todas as polis, eu fiquei impactado com aquilo. Fiquei. Tem a casa da poli, o shopping da poli, um saco cheio de poli, 1000 dedos de poli, a coisa mais linda. Aí a gente já vem construindo com elas, né, essa questão de doação. Elas sabem, desde pequenininhas, bem pequenininhas, elas sabem que vai pra chegar e vai pra abençoar. Não necessariamente. E teve uma época que a Alice olhava pra isso, ela falava, então doei um, vou ganhar um, né? Querendo negociar. Não sei onde ela aprendeu isso. Você vai doar, aquilo vai abençoar e quando for o momento certo vai chegar o novo. E assim é com Deus também, né? Já falamos sobre isso no começo da live, mas muitas pessoas novas chegaram aqui depois. Às vezes a gente está pedindo para Deus nos levar para as novas estações, nos entregar alguma coisa que Ele já nos prometeu que nos daria, mas a gente está
tão cheio de coisa que Deus fala, não tem espaço. Você é tão convicta de tudo que você acredita, você tá tão cheia de coisa na sua vida, que não tem espaço pro novo que eu quero te dar. O eis que faço nova a todas as coisas só acontece para quem abre espaço pro novo. Uau. Quando a gente tá muito cheio de coisa, com o copo muito cheio, não tem como chegar mais coisa, entende? Então a gente tem que abrir espaço. E voltando para a história da Alice, elas faziam muito isso, né? Elas sempre estavam acostumadas com isso. Então ontem, quando a Tati chegou, eu já falei para as meninas, a nossa meta é diminuir em 50% os brinquedos que vocês têm. Porque elas, de fato, têm bastante brinquedo, graças a Deus. Mas elas não brincam nem com metade disso. Então a gente quer construir nelas essa mentalidade de vai. Pra que acumular? Pra dizer que tem? Ou pra vai que um dia vai querer brincar? E ter o conforto, às vezes, só de saber que tá lá. Saber que tá lá. E aí eu fiquei muito surpresa quando eu olhei pra Alice e falei, filha, essas polis, na intenção de falar, vamos dar uma olhada, né, nas que ficam, nas que vão, ela falou, pode doar todas. Tudo de poli. Aí eu, tudo, filha? Todas as polis? Ela, mamãe, a gente não brinca. E aí a gente tem um combinado que as duas têm que concordar, né? O que uma quer doar, a outra tem que dizer que sim, o que não e vice-versa. E aí ela virou pra Bela e falou, Bé, vamos doar as polis? Aí a Bela falou, tá. Meio que assim, tipo, de fato, né? Pode ir. E aí eles falou, Bela, a gente nem brinca, com o jeitinho dela, assim. A gente nem brinca mais disso. Aí eu fiquei, gente, mas tudo? Eu falei, filha, tudo. E aí é o meu apego. Meu apego. Cara, a gente brincava juntas quando não sei o que, lá naquela época. Cara, ela falou, mamãe, pode tudo. Eu falei, tá bom. Ok, filha. Tudo bem. Gente, isso tem a ver com cultura. Cultura é aquilo que você faz recorrentemente. Cultura é aquilo que você faz quando ninguém tá vendo. Cultura é o que você faz de forma genuína. Nós estamos criando uma cultura dentro dessa casa de desapego. Nós somos tementes a um Deus que a gente adora, mas que a gente não idolatra. Nós somos tementes a uma palavra que a gente se aconselha, mas a gente não é apegado a essas coisas. Por quê? Porque a vida ela é uma metamorfose. Quanto mais você se apega, mais difícil é let it go. E, cara, cada coisa na sua vida, ela tem uma fase. Foi a fase da poli, não é mais. Agora é outra fase. E tá tudo bem você sentir gratidão e você honrar isso. Isso. Não é descarte. Não é, ai, credo, vai embora. Não. Honre, seja grato. Tanto a um brinquedo quanto a pessoas, a estações que você viveu. Seja grato às pessoas. Pessoas não são descartáveis. Muitas vezes elas não fazem mais parte das estações que você está vivendo agora. Mas seja grata. Honre essa pessoa. Às vezes teve uma época que eu ouvi uma coisa que mexeu muito comigo. Se você fala mal de alguém que foi importante numa estação passada, você está desonrando essa pessoa. E você está invalidando tudo que você aprendeu com ela. Isso foi muito forte. A gente não tem o hábito de falar mal das pessoas, nem do presente, nem do passado. Mas às vezes, quando a gente ficava chateado com alguma situação, a gente ficava remoendo aquilo. Cara, falar mal de alguém, remoer um sentimento negativo de alguém que fez parte do seu passado, é desonroso. Então seja grato, respeite, honre, fale bem dessas pessoas e deixe elas irem, para elas seguirem a nova estação que elas precisam viver e você possa ir para a nova estação que você também vai viver. Isso é muito forte que a Bruna falou. Eu vou fazer uma explicação rápida aqui sobre neurociência. O que acontece? Quando você desonra alguém, você classifica essa pessoa no lado negativo. Equivale a dizer que tudo aquilo que você aprendeu com aquela pessoa, tudo aquilo que você teve de benefício com aquela pessoa se perde. Uau. Porque seu cérebro classifica e categoriza tudo que veio dela como ruim. E, cara, posso falar, muitas vezes você tem ferramentas, você tem aprendizados, você tem conceitos que vieram dali daquela pessoa. Então, cuidado com a desonra. Porque você pode colocar tudo que veio de bênção também do lado ruim da coisa. Enfim. Vamos finalizar. No livro Essencialismo, na página 81, você vai encontrar o seguinte: se não decidimos o que é essencial, vamos acabar dizendo sim pra tudo. E quando dizemos sim pra tudo, dizemos não pra aquilo que realmente importa. Uau. Então deixe ir. Guarde as coisas que forem importantes, que forem necessárias.
Olhe para aquilo que tá difícil olhar. E eu quero... Vitinho, maravilhoso, continua, finaliza não. E a Bíblia fala, eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5 diz isso. Eis que faço nova todas as coisas. Deus está preparado, Ele já liberou sobre nós algo novo. O quão aberto você está para receber coisas novas. Desapegue de coisas do passado para receber o novo. É sacrifício mesmo, é difícil às vezes. Canta a musiquinha do LX, eu tô lembrando aqui, teve uma época lá no jurídico que tava rolando um apego. Começou a quinta série. Não, tava rolando um apego aos processos e tal, não sei o que, e eu precisava muito que a gente desaguasse o processo pra ficar mais slim, a companhia ficar menos impactada nos resultados. E aí eu lembro que algumas pessoas estavam apegadas e eu comecei a cantar a música do OLX. Aí eu falei, desapega, OLX. E é aí assim que eu encerro essa live, dizendo pra você o seguinte, essa semana escolhe uma gaveta, um armário, o quartinho, uma garagem, o quarto de brinquedos, o baú de brinquedos das crianças. Escolhe e arruma. Arruma, bota ordem, arruma, sem deixar nada pra depois. Boa. Agora, quando você decidir o momento, faça e faça naquele momento, não deixe para depois. Assim como, olhe para o seu armário da bagunça interno. Sim, gente, aqui a gente fala de tudo. Então, ó, olhe para a sua bagunça interna. Escolha uma memória, uma dor, tenha uma conversa difícil, mande aquela mensagem, faça aquela ligação ou atenda aquela pessoa que está te ligando. Atenda aquela pessoa que está tentando falar com você. Reveja uma crença que você precisa rever. Olhe para isso. Cuide disso. Arrume isso que tá bagunçado. Cuide disso que tá aí dentro de você. Que tá e te se não der impedindo. conta de fazer sozinho, lembre-se de pedir ajuda. Lembre-se de pedir ajuda. Você não é a Mulher Maravilha. Você não é o Super-Homem. O Clark Kent, ele sangra também. Eu amo essa metáfora. Alguém aqui já viu um cardiologista operando o próprio coração? It's kinda hard. Por mais top que ele seja, hein? Melhor cardiologista do Brasil e do mundo. Ele opera o próprio coração? Difícil, né, gente? A gente não tem que dar conta de tudo. Você não tem que dar conta de tudo, gente. Não precisa não. Peça ajuda. Obrigada, gente. Ó, tem aqui alguns comentários. Essa live tá sendo a melhor coisa pra esse momento da minha vida. Uau. Deus abençoe. Cíntia, que saudade de você. A Cíntia fez parte de uma estação muito importante da minha vida. E eu honro a sua vida, Cíntia. A Cíntia é lá dos Estados Unidos. Ai, que legal. Morei na casa da irmã dela, da Pri. Que show. Eles me ajudaram muito. Eu não sabia como começar e agora vocês abriram meus olhos. Nossa, a família da Cíntia, eu amo a sua família. Amo a sua vida. Que delícia ver você aqui. A Paloma falou do cesto de brinquedos, a gente falou sobre isso aqui. A Aline, me vi na sua fala, Bruna, porque às vezes o apego do brinquedo é mais nosso do que dos nossos filhos. É isso. Nossa, eu levei tapa na cara ontem, Aline, aqui dentro da minha própria casa, da minha própria filha. Vitinho, continuando finalizando, não, live maravilhosa, que Deus abençoe vocês, muito animadora. Muito obrigada por tantos ensinamentos maravilhosos. Ai, gente, obrigada, amei nosso bate-papo. Olha, você está convidado para vir mais vezes, obrigado. Viu? E gostei da gente juntinho assim, não em duas telinhas. Um beijo, gente, excelente Valeu, gente. dia para vocês, vamos nos falando por aqui. Dia beijo. abençoado. Dia muito abençoado, amém. Tchau, tchau.